Imagine que você é um comandante dos Navy SEALs, altamente condecorado, recém-retornado de uma missão brutal, parado no movimentado saguão de um aeroporto com o seu imaculado uniforme de gala Service Dress Blue. Você está numa chamada segura, com o Pentágono esperando pacientemente para buscar a sua filha de 6 anos. Você é um guerreiro quieto e digno, cuidando inteiramente da sua própria vida. Mas então um policial do aeroporto, notoriamente arrogante e embriagado de poder, o avista. Movido por uma mistura tóxica de tédio, insegurança e uma necessidade desesperada de se sentir importante, ele decide que você não parece um soldado de verdade. Sem um pingo de evidência, ele o acusa de falso herói, stolen valor. Ele exige a sua identidade, grita na sua cara. E quando você permanece calmo e composto, ele violentamente varre as suas pernas, crava o joelho na sua espinha e o algema como um criminoso comum, esmagando as medalhas que você conquistou, a duras penas contra o piso duro de azulejo. O que esse policial covarde e valentão não percebe é que ele não agrediu apenas uma fraude fantasiada. Ele acabou de atacar publicamente um dos operadores Tier 1 mais letais e altamente confidenciais da Marinha dos Estados Unidos. E ele não faz a menor ideia de que, enquanto o prende no chão, o seu telefone ainda está ativamente conectado com o vice-chefe de operações navais, desencadeando uma cadeia catastrófica de eventos que fará o FBI e o chefe de polícia desabarem sobre a sua cabeça, exporá o seu próprio passado fraudulento e terminará com um juiz lhe aplicando uma devastadora sentença de 10 anos de prisão. Mas antes de mergulharmos nesta aula magna incrivelmente satisfatória de karma instantâneo, quedas sistêmicas e um policial sujo perdendo absolutamente tudo, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se o policial Grant Ramsey sairá impune de sua brutalidade ou se o comandante Darius Thorne desmantelará toda a vida dele a partir do chão do Terminal 3. O som foi nauseante. Não foi apenas o baque de um corpo batendo no azulejo polido do aeroporto. Foi o estrondo metálico de uma dúzia de medalhas de serviço, estrelas de prata, corações púrpuras, o tridente dos SEALs, se espalhando pelo chão do Terminal 3. Num segundo, o comandante Darius Thorne estava de pé altivo em seu uniforme de gala azul, um herói voltando para casa. No segundo seguinte, ele estava de bruços algemado com o policial Grant Ramsey gritando "Falso herói" no seu ouvido. Ramsey achou que estava derrubando uma fraude. Achou que era o herói, mas ele não sabia que o telefone no bolso de Thorne ainda estava conectado a uma teleconferência com o Pentágono. E definitivamente não sabia que em exatamente 12 minutos toda a força da Marinha dos Estados Unidos estava prestes a descer sobre aquele aeroporto e transformar a vida dele num pesadelo vivo. O comandante Darius Thorne ajustou a gola do seu uniforme de gala, Service Dress Blues, o tecido rígido cravando levemente num pescoço que exibia a cicatriz de um estilhaço recebido nos arredores de Kandahar 3 anos atrás. Ele checou o próprio reflexo na vitrine escura da banca de jornais Hudson. Não fez isso por vaidade. Fez isso porque o uniforme exigia perfeição. Não por ele, mas pelos homens que ele havia enterrado enquanto o vestiam. O aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, era uma sinfonia caótica de malas de rodinhas, crianças gritando e a voz monótona do sistema de som anunciando voos atrasados. Era uma tarde de terça-feira, geralmente um período de calmaria, mas uma frente de tempestade movendo-se pelo centro-oeste havia paralisado metade da frota
transformando o terminal num curral para viajantes agitados. Darius estava perto da saída da restituição de bagagens com a postura relaxada, mas com os olhos varrendo a multidão, com a consciência de um predador, um hábito incutido nele durante 18 anos nas equipes. Ele não estava numa missão hoje. Estava na tarefa mais angustiante de sua carreira buscar a sua filha de 6 anos. Laia, que voava desacompanhada da casa da avó em Washington, D.C. Fazia 6 meses desde o seu último desdobramento deployment, 6 meses de aniversários perdidos e chamadas de vídeo pixeladas. Hoje ele queria parecer o herói que ela achava que ele era. Checou o pulso. O voo dela pousaria no portão K12. Ele estava adiantado. Ele sempre estava adiantado. Com licença, senhor, uma voz tímida soou. Darius olhou para baixo e viu uma senhora idosa lutando com uma mala de mão pesada perto da escada rolante. O rosto dele, geralmente estoico e intimidador para aqueles que não o conheciam, suavizou-se. Deixe-me pegar isso para a senhora. Ele levantou a mala com uma graça sem esforço, carregando-a até o balcão de check-in para ela. Ela abriu um sorriso radiante, tocando as listras douradas na manga dele. Você está muito elegante, filho. Marinha. Sim, senhora. Equipe SEAL. Darius disse baixinho, quase num sussurro. Ele não gostava de alardear, mas o uniforme falava por si só hoje. Deus o abençoe, ela sussurrou apertando a mão dele. Darius assentiu e retornou ao seu lugar, perto de um pilar de concreto, um ponto de observação que oferecia uma visão clara da saída de segurança sem obstruir o fluxo de pedestres. Puxou o celular. Ele tinha um briefing agendado com o ajudante do almirante Whittaker, no Pentágono, sobre a logística do próximo ciclo de treinamento da sua unidade. Era uma chamada administrativa de baixo nível, principalmente para ouvir. Então ele colocou um único fone de ouvido, deixando o outro ouvido aberto para o ambiente. Thorne aqui, ele disse no microfone a voz num barítono profundo. Estou na linha. Prossiga, tenente. Enquanto ouvia o detalhamento das alocações de orçamento, seus olhos travaram numa figura movendo-se pela multidão. Não era uma ameaça, pelo menos não uma ameaça terrorista. Era um policial do aeroporto zigue-zagueando entre os passageiros com uma arrogância que exigia espaço. O policial Grant Ramsey era um homem que usava o seu distintivo como uma coroa. Ele tinha 1,78 m, mas andava como se tivesse 1,93 m. Os polegares enganchados num colete tático sobrecarregado com equipamentos que ele provavelmente nunca usaria dentro de um terminal de aeroporto. Ramsey estava na força policial há 12 anos, preso na divisão do aeroporto pelos últimos 8, após uma série de reclamações por entusiasmo excessivo na divisão de patrulha. Ele estava entediado, estava divorciado e estava procurando uma vitória. Para Ramsey, o aeroporto não era um centro de trânsito, era o seu reino. E no seu reino, ninguém se destacava a menos que ele permitisse. Os olhos dele pousaram em Darius, um homem negro alto e de ombros largos num uniforme da marinha. Ramsey parou apertando os olhos. Tinha visto muitos soldados passarem pelo O'Hare. Geralmente pareciam cansados, desgrenhados, carregando bolsas de lona. Esse cara parecia perfeito demais. O vinco nas calças era afiado demais. As medalhas no peito estavam empilhadas altas demais, uma salada de frutas, como Ramsey chamava. E os sapatos estavam brilhando. Ninguém mais engraxa os sapatos assim. Ramsey pensou, um sorriso cínico se formando. Não a menos que estejam se esforçando demais para vender o golpe. Ramsey havia lido um artigo online na noite anterior sobre falsos heróis Stolen Valor civis se vestindo como militares para obter upgrades gratuitos ou descontos. Aquilo fazia o sangue dele ferver.
Ele se imaginava um guardião do patriotismo, apesar de nunca ter servido um dia na vida por causa de pés chatos, uma mentira que ele contava. Na verdade, ele havia reprovado na avaliação psicológica. Ele observou Darius falando no fone de ouvido. Provavelmente aplicando um golpe para ganhar uma refeição grátis ou tentando pegar mulheres, Ramsey presumiu. Ajustou o cinto sentindo o peso do seu taser e do cacetete. Era isso. Era essa a prisão que o faria voltar para as ruas. Ele ia derrubar uma fraude. E Ramsey latiu cortando o ruído ambiente do terminal. Darius não respondeu. Estava ouvindo o tenente em DC explicar uma discrepância no orçamento de munição. O rosto de Ramsey corou. Ele não estava acostumado a ser ignorado. Marchou até lá, as botas pesadas batendo no chão, diminuindo a distância entre eles agressivamente. Parou a meio metro de Darius, invadindo o espaço pessoal dele. Eu disse: "Ei, você é surdo, amigão." Darius piscou, desviando o olhar das portas de saída para o policial de rosto vermelho à sua frente. Levantou um dedo sinalizando 1 minuto e tocou no fone de ouvido. "Tenente, aguarde um instante. Tenho uma situação aqui." "Com quem você está falando?" Ramsey exigiu a mão, repousando instintivamente no cacetete. "E tire essas malditas coisas do ouvido quando um oficial da lei estiver falando com você." Darius suspirou o ar, assobiando pelo nariz. Tocou no botão de mudo do celular, mas manteve a linha aberta. Removeu o fone de ouvido. "Posso ajudá-lo, policial?" "Você pode me ajudar explicando o que está fazendo vadiando numa zona de trânsito seguro?" Ramsey disse com a voz subindo de volume. As pessoas começavam a olhar. "Estou esperando a minha filha. O voo dela pousa em breve." Darius disse calmamente. A voz era constante. A voz de um homem que negociara com senhores da guerra e desarmara explosivos IEDs. Esse policial gordo e zangado não era um fator de estresse. Era um inconveniente. "Esperando a sua filha", Ramsey zombou. Olhou Darius de cima a baixo, os olhos demorando-se no tridente a águia dourada e a âncora segurando um tridente e uma pistola cravados acima das fitas de Darius. "Isso é muito equipamento para um cara que está só parado por aí. Você é um SEAL, é?" "Isso está correto", Darius disse. "Navy SEAL." Ramsey repetiu em voz alta, virando a cabeça para que os passageiros próximos pudessem ouvir. "Temos um herói aqui, pessoal. Um Navy SEAL." Ele voltou-se para Darius, o sorriso sumindo. "Deixe-me ver a sua identidade." "Não preciso lhe mostrar a minha identidade, a menos que esteja sendo detido ou suspeito de um crime", Darius disse. Conhecia a lei melhor do que Ramsey. "Estou de pé em uma área pública." "Recusa a se identificar", Ramsey murmurou, dando um passo mais perto. "Você está usando um uniforme federal. Isso faz com que o problema seja meu. Eu já vi caras como você, comprando uma fantasia na loja de excedentes militares vindo aqui para conseguir bebidas de graça no Admiral's Club. Isso é doentio." Os olhos de Darius endureceram. "Polícia, eu sugiro que se afaste. Sou o comandante Darius Thorne, da Marinha dos Estados Unidos. No momento estou numa ligação com o Pentágono. Não transforme isso num problema." Ramsey riu. Foi um som áspero e latido. O Pentágono. "Ah, que piada! Você está no telefone com o Pentágono." "Deixe-me adivinhar. Presidente está na outra linha também." Na verdade, Darius disse com a paciência se esgotando, "Estou falando com o escritório do almirante Whittaker." "Claro que está", Ramsey sorriu com desprezo. "E eu sou o rei da Inglaterra." A multidão havia parado de se mover. A correria dos viajantes havia se condensado num anel de espectadores. Celulares levantados gravando. Na era moderna nada acontecia a menos que fosse transmitido. Darius viu os celulares. Ele conhecia o protocolo. Desescalar, manter a postura, não engajar.
Policial Darius disse, abaixando a voz, para tentar manter a privacidade. Peço-lhe respeitosamente que me deixe esperar pela minha filha. Tenho identificação no meu bolso, mas não vou entregá-la só porque você está entediado. Se quiser verificar o meu status, ligue para a base. Mas pare de fazer uma cena. E sou quem está fazendo uma cena. Ramsey gritou, atuando para a multidão. Você é quem está desrespeitando o uniforme. Acha que pode simplesmente vestir isso e todos nós vamos nos curvar. Eu reconheço uma farsa quando vejo uma. O seu cabelo está longo demais. O cabelo de Darius estava totalmente dentro dos regulamentos. Talvez 1 milímetro mais longo no topo do que um corte à máquina fresco, mas perfeitamente arrumado. Os meus padrões de higiene estão em conformidade com os regulamentos navais, Darius disse. Policial, último aviso. Afaste-se. O ego de Ramsey estava totalmente engajado agora. Ele não podia recuar. Não na frente da multidão. Não quando tinha tanta certeza. Aquele cara estava calmo demais. Pessoas de verdade ficavam nervosas quando policiais gritavam com elas. Pessoas de verdade gaguejavam. Aquele cara o olhava como se ele fosse um inseto num para-brisa. Isso enfurecia Ramsey. Coloque as mãos para trás, Ramsey ordenou soltando as algemas do cinto. Por que Darius perguntou sem se mover? Conduta desordeira, vadiagem e suspeita de falsidade ideológica militar, o que é um crime federal. Amigão, eu não estou me passando por ninguém, Darius disse. Eu sou o comandante Thorne. Mãos. Agora. Ramsey esticou o braço e agarrou o pulso esquerdo de Darius. Darius não recuou. O seu braço era como uma barra de aço. Ele não puxou de volta, mas também não cedeu. Apenas ficou parado ali, enraizado no chão. Não toque em mim. Ramsey puxou. Nada aconteceu. Foi como tentar arrancar uma árvore do chão. O pânico acendeu no peito de Ramsey, o pânico de um valentão que percebe que escolheu a vítima errada. Mas em vez de recuar, ele atacou. Resistência à prisão. Ramsey gritou. Ele soltou o pulso e, em um movimento que violava meia dúzia de políticas do departamento, passou a perna por trás do joelho de Darius, enquanto simultaneamente o empurrava no peito com as duas mãos. Darius poderia ter bloqueado. Poderia ter quebrado o braço de Ramsey em 3 lugares antes mesmo que o oficial tocasse o chão. Mas Darius sabia que as câmeras estavam gravando. Se ele agredisse um policial, por mais justificado que fosse a sua carreira, acabaria. A narrativa seria: SEAL espanca policial. Teria de suportar. Então Darius se deixou cair. Foi ao chão, mas controlou a queda virando o ombro para absorver o impacto. Porém o chão era duro e o ângulo era ruim. Crash! Darius atingiu o azulejo. O som das suas medalhas raspando e quebrando contra o chão ecoou pelo terminal silencioso. Um suspiro coletivo subiu da multidão. Oh, meu Deus! Uma mulher gritou. Ramsey não hesitou. Deixou cair o joelho com todos os seus 104 quilos diretamente na base das costas de Darius, exatamente onde ficam os rins. Darius grunhiu. Ficou sem ar. A dor explodiu ardente e incandescente, mas ele mordeu a língua. Pare de lutar. Pare de resistir. Ramsey berrou para o benefício das câmeras, mesmo que Darius estivesse perfeitamente imóvel com o rosto pressionado contra o chão frio. Ramsey torceu os braços de Darius para as costas, forçando-os para cima, em direção às escápulas, até as articulações estalarem. Ele colocou as algemas apertando-as com força, apertadas demais. O metal mordeu os pulsos de Darius. Acabou pra você, parceiro? Ramsey sibilou, inclinando-se com cuspe caindo na bochecha de Darius. Você já era. Vou expor você para o mundo. Vai apodrecer numa cela esta noite.
Darius respirou fundo, sentindo o gosto do produto de limpeza de chão. A bochecha estava pressionada contra o azulejo. Podia ver o seu celular a 1 metro de distância. A tela ainda estava ligada. O cronômetro da chamada ainda estava correndo. Policial Darius disse com a voz tensa, mas audível: "O meu telefone." Evidência Ramsey disse pegando o celular. Olhou para a tela. Dizia logística, Pentágono. Ramsey zombou. "Você até renomeou os seus contatos para vender a mentira. Patético." Ele foi encerrar a chamada, mas pouco antes do seu polegar tocar o botão vermelho, uma voz estalou no viva-voz. Alta, clara e terrivelmente autoritária. "Comandante Thorne, comandante aqui é o Tenente Comandante Ellis. Quem está falando? O que está acontecendo?" Ouvi uma luta. Ramsey congelou. Aquilo não soava como um amigo num porão. Soava como uma linha segura. Quem é Ramsey latiu no telefone. "Aqui é o Tenente Comandante Ellis, escritório do chefe de operações navais." A voz retrucou afiada como uma navalha. "O senhor está segurando o telefone de um comandante naval dos Estados Unidos condecorado. Identifique-se imediatamente." O estômago de Ramsey despencou. Um suor frio picou-lhe a linha do cabelo. Mas ele estava envolvido demais. Não podia estar errado. Não podia. "Aqui é o policial Grant Ramsey, divisão de aeroporto da Polícia de Chicago. O seu comandante aqui está sob custódia por falsa identidade ideológica e resistência à prisão. E pode poupar a encenação, parceiro. Eu sei que ele é uma farsa." Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que parecia pesado como o ar antes de um tornado tocar o solo. "Policial Ramsey, o tenente-comandante disse a voz, caindo 1/8 de uma calma mortal. O senhor cometeu um erro catastrófico. Não desligue este telefone. Não mova o comandante Thorne. E para o seu próprio bem é melhor rezar para não tê-lo ferido. Estou transferindo a chamada para o almirante Whittaker. Aguarde." Ramsey encarou o telefone. As suas mãos começaram a tremer. No chão, Darius virou levemente a cabeça, ignorando a dor nas costas. 12 minutos, ele sussurrou. "Calha a boca!" Ramsey gritou, mas já não havia poder na voz. O medo havia se infiltrado. 12 minutos, Darius repetiu. "É esse o tempo que você tem até o seu mundo acabar." O silêncio no Terminal 3 era pesado, sufocante. O único som era o zumbido baixo das esteiras de bagagem e a respiração irregular do policial Grant Ramsey. Ele ainda segurava o telefone de Darius, os nós dos dedos brancos. 12 minutos. Darius sussurrou de novo do chão. Não havia se movido. Sabia que qualquer movimento poderia ser interpretado como agressão, dando a Ramsey uma desculpa legal para usar o taser ou o cacetete. Darius estava jogando o jogo a longo prazo, um jogo de disciplina que Ramsey não tinha capacidade mental para entender. "Cala a boca!" Ramsey sibilou olhando em volta. A multidão tinha crescido. Câmeras de celular pareciam uma floresta de olhos que não piscavam. Sentiu-se exposto. Precisava de reforços. Acionou o rádio no ombro. "Central aqui é a unidade 4 Alpha. Tenho um suspeito sob custódia na restituição de bagagens 3. Conduta desordeira resistência. Possível 1031 falsa identidade policial / militar. Preciso de uma van de transporte." "Copiado 4 Alpha. Van a 10 minutos de distância, a despachante respondeu estalando. 10 minutos. Ramsey olhou para o telefone na mão. A chamada ainda estava conectada. O viva-voz estava silencioso, mas o cronômetro corria. "Alô, Ramsey", zombou no receptor. O seu amiguinho Ellis desligou. Acho que ele percebeu que a farsa acabou. Houve um clique na linha, depois uma voz. Não era a do tenente-comandante desta vez. Esta voz era mais velha, ríspida, e carregava o peso de um homem que comandava frotas.
Aqui é o almirante Richard Whittaker, vice-chefe de operações navais, a voz trovejou. Foi tão alto que uma mulher parada a 3 metros de distância ouviu e ofegou. Com quem estou falando? Ramsay piscou. Sentiu uma fagulha de dúvida, uma minúscula rachadura na sua armadura de arrogância, mas rapidamente estampou o sorriso de volta no rosto. Tinha que ser um trote. Um painel de áudio soundboard. Você tem razão. Ramsay riu nervosamente. E eu sou o Papai Noel. Olha, quem quer que seja, você está ajudando e sendo cúmplice de um criminoso. Vou desligar. Policial. A voz do almirante não subiu, apenas ficou mais fria. Se o senhor encerrar esta chamada, terei delegados federais Federal Marshals na sua delegacia em 1 hora. O senhor está atualmente detendo o comandante Darius Thorne, um recebedor da Cruz da Marinha Navy Cross e da Estrela de Prata. O senhor agrediu um oficial federal superior. Estou rastreando a sua localização via GPS do comandante. Contatamos o Departamento de Segurança Interna Homeland Security no O'Hare. Eles estão a 2 minutos de distância. Sugiro que o senhor destranque essas algemas imediatamente e se afaste do comandante. O polegar de Ramsay pairou sobre o botão de encerrar chamada. O coração dele martelava contra as costelas como um pássaro preso. Cruz da Marinha. Segurança interna. Ele tá mentindo, Ramsay murmurou para si mesmo. É um golpe muito bom. Ele olhou para baixo para Darius. Darius olhou para cima, os olhos claros e calmos. Você tem cerca de 8 minutos restantes, policial. Minha filha pousa em 6. Se ela me vir algemado, farei com que a minha missão pessoal seja garantir que você nunca mais trabalhe com segurança de novo. Nem mesmo como guarda de shopping. Você me ameaçou! Ramsay gritou, jogando para a multidão de novo. Ouviram isso? Ele ameaçou um oficial. Ei! Uma voz gritou da multidão. Ramsay virou-se rapidamente. Um homem na casa dos 60 anos usando um boné de beisebol desbotado dos fuzileiros navais. USMC. E uma jaqueta jeans abriu caminho até a frente do círculo. Ele se apoiava em uma bengala, mas os seus olhos eram penetrantes. Para trás, cidadão Ramsay advertiu. O velho fuzileiro apontou a bengala para o peito de Darius. Servi em Da Nang. Eu conheço um quadro de fitas Ribbon Rack quando vejo um. Eu sei o que é um tridente. Você está vendo aquele distintivo de ouro? Você não compra aquilo numa loja de excedentes. Você conquista aquilo no inferno. O fuzileiro olhou Ramsay diretamente nos olhos. Você acabou de colocar algemas num SEAL. É melhor ter um motivo muito bom para isso, garoto, ou você está prestes a entrar num mundo de dor. Ramsay sentiu a sala encolher. A multidão murmurava agora. Deixa ele levantar, alguém gritou. Ele não fez nada, outra voz clamou. Para trás, todos vocês. Ramsay puxou o cacetete, brandindo-o para os civis. Estava perdendo o controle. A narrativa estava virando. Ele não era mais o herói. Era o vilão, e sabia disso. Central Ramsay gritou no rádio. Preciso de reforços. Agora policial em perigo. Multidão hostil. Policial em perigo, Darius disse do chão. A única coisa em perigo agora é a sua aposentadoria. De repente, as portas automáticas perto da restituição de bagagens se abriram. 2 homens de terno escuro, usando pontos de ouvido e óculos escuros, entraram. Não correram. Moviam-se com uma velocidade aterrorizantemente eficiente. Não eram a segurança do aeroporto. Não eram a polícia de Chicago. Eles examinaram a sala, viram o círculo de pessoas, viram Ramsay agitando um cacetete e viram o homem no uniforme de gala de bruços no chão. Um dos homens de terno tocou o ponto de ouvido. Alvo adquirido. A situação é volátil. Ramsay os viu. Ele não sabia quem eram, mas viu os distintivos presos em seus cintos. FBI bem aqui,
Ramsey gritou, tentando recuperar-se a autoridade. Agentes federais, ótimo. Tenho um suspeito. O agente líder sequer olhou para Ramsey. Ele olhou para Darius. Comandante Thorne. Sou eu, Darius grunhiu. O agente olhou para Ramsey. Era um olhar de puro nojo. Solte ele. Agora. Como é? Ramsey cuspiu. Este homem está preso por... Sou o agente especial Quinn, do FBI, o homem disse, mostrando o distintivo. E o senhor está interferindo numa operação federal envolvendo um ativo militar de alto escalão. O almirante Whittaker acabou de nos informar. Solte-o, ou eu o prenderei por obstrução da justiça e agressão a um oficial federal. As mãos de Ramsey tremiam tanto que ele deixou cair a chave. Ela bateu no azulejo perto do rosto de Darius. Pegue o agente Quinn, ordenou. Ramsey abaixou-se, o rosto ardendo de humilhação. Pegou a chave, enfiou-a nas algemas. Clique. Darius não se levantou desajeitadamente. Moveu-se devagar, testando as costas. Rolou os ombros. Ergueu-se até sua altura total. Ele pairava acima de Ramsey. Bateu a poeira das calças, ajustou as medalhas que felizmente estavam apenas arranhadas, não quebradas, e ajeitou a gravata. Estendeu a mão. Meu celular. Ramsey, pálido e suando, entregou o telefone. Darius o colocou no ouvido. Almirante, estou seguro. Comandante. A voz do almirante Whittaker ecoou alto o suficiente para o agente Quinn ouvir. O senhor está ferido. Leve contusão, senhor. Nada que me impeça de cumprir a missão. Bom, fique onde está. A cavalaria está chegando. Cavalaria? Darius perguntou. Senhor, o FBI já está aqui. Essa não é a cavalaria, filho. O almirante disse com uma risada sombria. Esse é só o comitê de boas-vindas. Eu acabei de desligar o telefone com o prefeito de Chicago. Naquele momento, o sistema de PA do aeroporto soou. Mas em vez de um anúncio de voo, uma voz ofegante falou. Policial Grant Ramsey, apresente-se à mesa de segurança imediatamente. O chefe de polícia Delgado está a caminho. Ramsey olhou para Darius. O sangue havia drenado completamente de seu rosto. Darius checou o relógio. 12 minutos exatamente. Virou-se para o portão de desembarque. As luzes acima do portão K-12 piscaram. Voo chegou. Darius virou as costas para Ramsey como se o homem não existisse. Agente Quinn pode garantir que este indivíduo fique longe de mim e da minha filha. Com prazer, comandante Quinn disse, colocando-se entre eles. As portas para a ponte de embarque se abriram. Um fluxo de passageiros saiu parecendo cansados e desgrenhados. Darius parou na barreira, ignorando a dor latejante na região lombar. Ele forçou um sorriso, o tipo de sorriso que chegava aos olhos. Então ele a viu. Laia. Com a mochila rosa e Marias chiquinhas bagunçadas abraçada a um urso de pelúcia que ele enviara da Alemanha. Ela parecia pequena, sobrecarregada pela multidão. Uma comissária da companhia aérea a estava guiando. Papai! Ela gritou. Soltando-se da comissária, ela correu. Darius caiu de joelhos, ignorando a pontada aguda de dor no rim machucado, e abriu os braços. Ela se jogou sobre ele, enterrando o rosto no pescoço dele. Senti a sua falta, senti a sua falta, senti a sua falta, ela guinchou. Eu também senti a sua falta, menininha, Darius sussurrou, fechando os olhos. Por um momento a raiva, a humilhação, o policial, o FBI, tudo desapareceu. Restava apenas o cheiro do shampoo de morango dela e o peso dela nos seus braços. Você pegou os caras maus, ela perguntou, afastando-se para olhar o uniforme dele. Tocou nas medalhas. Você parece um príncipe. Darius riu. Um som genuíno. Mais ou menos isso. Vamos lá, vamos pegar a sua mala. Ele se levantou, erguendo-a sem esforço até o quadril. Quando se virou a realidade da situação, voltou com tudo.
A área ao redor da esteira de bagagens havia sido isolada. Fitas amarelas estavam sendo estendidas. Mas não era mais uma cena de crime para Darius. Parados fora da fita, havia uma falange de oficiais uniformizados. Mas não eram guardas de ronda de aeroporto. Eram os camisas brancas, do alto escalão Brass. No centro estava um homem com 4 estrelas no colarinho, o chefe Delgado, comandante do Departamento de Polícia de Chicago. Ao lado dele, havia uma mulher de aparência severa, de terno a diretora jurídica do aeroporto. E entre eles, despojado do colete tático e do cacetete, estava Grant Ramsey. Ele não andava mais com arrogância. Estava curvado com o rosto cinza. O chefe Delgado avistou Darius e foi até lá, passando por baixo da fita. Ele se aproximou de Darius com a mão estendida, mas parou ao ver o olhar frio do comandante. Comandante Thorne, o chefe disse a voz tensa. Eu sou o chefe Delgado. Em nome do Departamento de Polícia de Chicago, quero oferecer as minhas mais profundas desculpas. Darius olhou para o chefe, depois para Laia, e em seguida de volta para o chefe. Chefe, a minha filha tem 6 anos. Ela não precisa saber que o pai foi agredido por um servidor público há 5 minutos. Então nós vamos manter a voz baixa. Entendido? Delgado disse, baixando a voz. Eu acabei de falar com o prefeito e com o almirante Whittaker. Isso é um desastre absoluto. É um mal-entendido. Ramsey deixou escapar de trás da fita. Ele não conseguiu se conter. Ele não quis mostrar a identidade. Ele resistiu. Silêncio. O chefe virou-se bruscamente, o rosto ficando roxo. Mais uma palavra. Ramsey e eu mandarei amordaçá-lo. Você atacou um oficial sênior condecorado da Marinha dos Estados Unidos baseado num palpite, violou 4 protocolos distintos sobre o uso da força. Você é uma desgraça para a farda. Ramsey recuou atordoado. Nunca tinha visto o chefe pessoalmente, muito menos levado uma bronca homérica dele. Darius mudou Laia para o outro lado do quadril. Chefe, agradeço as desculpas, mas desculpas não consertam o meu uniforme. E não consertam o fato de que fui tratado como um criminoso na frente de 100 civis. Estamos preparados para fazer o que for necessário, a diretora jurídica interveio. Podemos providenciar um acordo financeiro. Eu não quero o seu dinheiro, Darius acortou. Eu quero o distintivo dele. Ele apontou para Ramsey. Quero que ele seja processado, fichado /booked. Darius continuou, a voz dura como aço. Quero que seja indiciado por agressão e lesão corporal. Quero que seja indiciado por cárcere privado, false imprisonment. E quero que seja feito de acordo com as regras by the book. Nada de código de silêncio da polícia. Nada de licença administrativa remunerada. Comandante, o chefe suspirou, enxugando o suor da testa. Conduziremos uma investigação completa de assuntos internos, eu garanto. Não é bom o suficiente, Darius disse. Puxou o celular. Almirante, o senhor ainda está aí? Estou aqui, Darius, a voz de Whittaker veio do alto-falante. O chefe diz que eles vão fazer uma investigação interna. Que bonitinho, o almirante disse. Chefe Delgado. Aqui é o almirante Whittaker. Se esse oficial não for fichado na cadeia do condado antes do pôr do sol, eu entrarei em contato com o juiz advogado-geral J.A.G. Vamos classificar isso como um ataque a pessoal federal impedindo uma operação militar. E assumiremos a jurisdição. O senhor quer a Marinha processando o seu policial-chefe ou quer cuidar do seu próprio lixo? O chefe Delgado pareceu que ia passar mal. A ameaça era clara. Se os militares entrassem no meio, o caso viraria federal. A imprensa engoliria o departamento vivo. Isso não será necessário, Almirante Delgado disse rapidamente. Voltou-se para 2 sargentos corpulentos ali perto. Levem o policial Ramsey sob custódia. Suspendam-no sem remuneração com efeito imediato.
Acusem-no de agressão agravada e má conduta. Chefe, o senhor não pode! Ramsey gritou quando os sargentos agarraram os seus braços. Eu estava fazendo o meu trabalho. Ele é um suspeito. Tirem-no daqui, Delgado latiu. A multidão que tinha ficado para assistir ao segundo ato irrompeu em aplausos quando Ramsey foi levado aos trancos algemado com as próprias algemas. A ironia era poética. Darius o observou ir embora com a expressão ilegível. Não sentiu alegria. Apenas uma satisfação sombria. Era missão cumprida, ameaça neutralizada. Papai, por que aquele policial está com problemas? Laia perguntou com os olhos arregalados. Darius acariciou o cabelo dela. Ele cometeu um erro, amor. Um erro grande. Ele esqueceu a regra mais importante. Qual regra? O respeito, Darius disse. Ele esqueceu de tratar as pessoas com respeito. Ele olhou para o chefe Delgado. Estou livre para ir, chefe. Ou precisa que eu me identifique mais um pouco? Por favor, o chefe gesticulou para a saída. Teremos um carro para levá-lo ao seu destino. É o mínimo que podemos fazer. Não, obrigado, Darius disse erguendo a sua bolsa de lona. Já tive o suficiente de carros de polícia por um dia. Vou pegar um táxi. Ele se afastou e o mar de pessoas abriu caminho para ele. Ele andou altivo, apesar da dor nas costas, segurando a mão da filha. Ele era a própria imagem da dignidade. Mas a história não acabou ali. Darius sabia que homens como Ramsey não caíam em silêncio. E o vídeo aquele que o adolescente de moletom gravara já estava sendo enviado upload. Enquanto Darius e a filha Laia já estavam a salvo no quarto do hotel, comendo pizza do serviço de quarto e assistindo a desenhos, o mundo lá fora estava em chamas. O vídeo postado pelo adolescente no aeroporto havia entrado ao vivo no TikTok pouco tempo depois. No início da noite, havia migrado para o Twitter/X e Reddit. No final daquele mesmo dia, era a principal matéria na CNN, Fox News e MSNBC. O título do tópico no Reddit, na comunidade r/Public Freakout, era simples, mas devastador. Policial em Power Trip. Agrede comandante dos Navy SEALs na frente de sua filha e alega falsa identidade militar. Teve 140 mil upvotes curtidas em 2 horas. Dentro de seu modesto e mal iluminado apartamento nos arredores de Chicago, o policial suspenso, Grant Ramsey, estava sentado na poltrona reclinável com uma cerveja morna na mão, olhando fixamente para o telefone. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Assistiria ao vídeo pela 100ª vez. Na tela, Darius está calmo. Ramsey grita. Ramsey chuta a perna. O som nojento das medalhas batendo no chão. O joelho nas costas. Mas era o áudio que o estava matando. Os detetives da internet haviam melhorado o som. Dava para ouvir os avisos calmos de Darius. Sou o comandante Thorne. 12 minutos. A sessão de comentários era uma cachoeira contínua de ódio. Esse policial tem que ir para debaixo da cadeia. Foi uma estrela de prata que ele quebrou. Você sabe o que tem que fazer para ganhar uma estrela de prata. Servi com o comandante Thorne encoronado. Esse homem é um santo. Esse policial tem desejo de morte. Ramsey atirou o telefone do outro lado da sala. O aparelho bateu na parede de gesso e quebrou. Eles não sabem. Ele gritou para a sala vazia. Eles não sabem a pressão. O telefone fixo dele tocou. Estava tocando há horas. Ameaças de morte, trotes repórteres. Ele deixou cair na secretária eletrônica. Então o seu celular, o quebrado, zumbiu. Era um número que ele não reconhecia, mas o código de área era 202 Washington, D.C. Ele atendeu, esperando que fosse um advogado oferecendo ajuda. Alô,
É o Sr. Grant Ramsay, respondeu uma voz lisa e de fala rápida. Sim, quem é? Aqui é um produtor de uma importante rede conservadora de talk shows. Nós vimos o vídeo. Achamos que você está sendo incriminado injustamente Railroaded Grant. Achamos que isso é uma armadilha da agenda militar lacradora woke. Queremos ouvir o seu lado, hoje à noite, em horário nobre. Os olhos de Ramsay se iluminaram. Era isso. O bote de salva-vidas. Ele não era o vilão. Era a vítima de um encontro mal interpretado. Ele poderia reverter essa narrativa. Eu vou fazer, Ramsay disse, sentando-se mais ereto. Mas eu quero ser pago. Podemos discutir um cachê honorário, o produtor disse. Apenas chegue ao estúdio no centro de Chicago no início da noite. Enquanto isso, no Pentágono, o almirante Whittaker estava sentado no seu escritório, assistindo ao mesmo vídeo num monitor grande. Diante dele estavam os principais advogados do JAG da Marinha e o chefe de informação naval. A narrativa está saindo do controle, senhor, o oficial de relações públicas disse. As pessoas estão furiosas, querem sangue. Mas agora estamos ouvindo rumores de que Ramsay vai a um talk show hoje à noite para afirmar que Thorne o provocou. Os olhos de Whittaker se estreitaram. Deu um gole no café. Ele quer lutar isso na mídia. Parece que sim, senhor. Ele vai alegar que Thorne foi agressivo e que o ângulo da câmera é enganoso. Whittaker se levantou e caminhou até a janela, com vista para o Potomac. O comandante Thorne é um profissional silencioso. Ele não vai à TV. Não vai se rebaixar a uma gritaria. Isso significa que temos que falar por ele. O almirante virou-se para a sala. Liberem o áudio. O advogado do J. AG franziu a testa. Senhor, o áudio do telefonema. Sim, Whittaker comandou. A chamada foi gravada em nossos servidores seguros para arquivamento logístico. Captura toda a interação do bolso de Thorne. Captura a agressão. Captura Ramsay, admitindo que não se importava com quem Thorne era. Senhor, isso é altamente incomum, o advogado alertou. Este homem agrediu um SEAL que estava em uma ligação de serviço ativo. Whittaker disse com a voz sem dar margem para discussão. Ele desonrou o uniforme. Se ele quer ir à TV e mentir, eu vou garantir que a verdade esteja esperando por ele. Liberem a fita para a Associated Press. Coloquem um embargo nela para logo após o início da entrevista dele. Whittaker sorriu de forma sombria. Vamos ver como ele lida com uma checagem de fatos ao vivo. O maquiador aplicava pó na testa suada de Ramsay. Ele estava sentado numa cadeira de couro no estúdio com luzes cegantemente brilhantes. Ele se sentia importante de novo. E estamos ao vivo em 3, 2, 1. O apresentador, um homem conhecido pela sua agressiva retórica anti-sistema, inclinou-se para a frente. Esta noite temos o homem que a mídia adora odiar, o policial Grant Ramsay. Grant, você está sendo chamado de monstro, mas diz que há mais na história. Ramsay pigarreou. Ele havia ensaiado isso no carro. É verdade. Olha o vídeo como essa tarde. O que vocês não veem é que esse cara... Ele foi agressivo. Ele estava gritando palavrões. Recusou-se a mostrar a identidade. Neste clima com terrorismo não posso correr riscos. Achei que ele fosse uma ameaça. Então você sentiu que ele representava um perigo para o aeroporto? Absolutamente, Ramsay mentiu ganhando confiança. Ele fez um movimento em direção à cintura. Usei a força necessária para neutralizar um potencial atirador. Eu sou a vítima aqui. A Marinha está apenas tentando salvar as aparências porque um dos caras deles estava agindo como um bandido. Ramsay sentiu uma onda de adrenalina. Ele estava conseguindo, estava virando o jogo. Então o apresentador parou. Tocou o seu ponto de ouvido. A sua expressão mudou de simpática para confusa, e então para a de um tubarão. Grant, o apresentador, disse olhando para um tablet na mesa dele. Estamos recebendo uma notícia de última hora.
O Pentágono acabou de tirar o sigilo à gravação de áudio da chamada telefônica na qual o comandante Thorne estava durante a prisão. O estômago de Ramsay virou água gelada. Áudio! Sim, vamos tocar um trecho. Os alto-falantes do estúdio dispararam o áudio claro e de alta definição, gravado pela linha segura do Pentágono. Darius com calma. Policial, sugiro que se afaste. Sou o comandante Darius Thorne. Ramsay gritando. E eu sou o rei da Inglaterra. Darius, não toque em mim. Ramsay, resistência à prisão. Sons de uma luta. Darius grunhindo de dor. Ramsay, vou expor você. Vai apodrecer numa cela. O silêncio no estúdio, após o fim do clipe, foi ensurdecedor. O apresentador olhou para Ramsay. A simpatia desaparecera. O apresentador sabia que havia sido usado e não gostava de parecer estúpido. Grant, o apresentador, disse a voz pingando veneno. Você acabou de me dizer que ele estava gritando palavrões. Na fita ele soa perfeitamente calmo. Você soa desequilibrado. Isso foi adulterado! Ramsay gritou levantando-se. É inteligência artificial. É falso. Foi divulgado pelo Departamento de Defesa com uma cadeia de custódia digital. O apresentador rebateu. Sente-se. Não. Ramsay entrou em pânico. Ele olhou para a câmera. Eles estão me incriminando. Eu sou um bom policial. Corte o microfone dele, o apresentador disse ao produtor. A boca de Ramsay continuava se movendo, mas nenhum som saía. A câmera desviou dele enquanto os seguranças avançavam para escoltá-lo para fora do set. Ele foi levado pela porta dos fundos do estúdio para um beco chuvoso em Chicago. Checou o celular. A hashtag Ramsay mentiu Ramsay lied era o assunto número 1 no momento. Mas a noite não havia acabado. Enquanto caminhava para o carro, ele viu uma figura encostada na parede de tijolos. Um homem num terno sob medida segurando uma maleta. Senhor Ramsay, o homem perguntou. Quem é você? Outro repórter. Ramsay cuspiu as palavras. Não. O homem sorriu, entregando-lhe um envelope grosso. O meu nome é Arthur P. Jenkins. Represento a firma de advocacia Goldman Sachs e Associates. Fui contratado pelo Fundo de Defesa Legal da Ordem Fraternal de Policiais. Ah, graças a Deus! Ramsay suspirou aliviado. Você está aqui para me defender. Jenkins riu. Foi um som frio e seco. Não, Sr. Ramsay. Você entendeu mal. Estou aqui para informá-lo de que o sindicato votou pela revogação de sua associação e proteção legal com efeito imediato. Você violou a cláusula de moralidade do seu contrato. Ramsay congelou. Sem o sindicato, ele não tinha advogado. Não tinha proteção contra a cidade. E Jenkins acrescentou. Também. Estou aqui para lhe entregar isto. Ele bateu no envelope. Este é um processo civil movido em nome do comandante Thorne. Ele o está processando pessoalmente por difamação, agressão, lesão corporal e angústia emocional causada a uma menor. Ele busca danos na ordem de $5 milhões. Eu não tenho $5 milhões, Ramsay guinchou. Tenho um Ford Taurus 2015 e um apartamento com hipoteca que vale menos que a dívida. Então nós levaremos o Taurus, Jenkins, disse calmamente, e o apartamento, e os seus salários futuros. Tenha uma boa noite, Sr. Ramsay. O advogado foi embora, deixando Ramsay de pé na chuva, segurando o envelope que marcava o fim da sua vida, como ele a conhecia. Ramsay não foi para casa. Ele dormiu no carro. Pela manhã ele se apresentou à Divisão de Assuntos Internos Corregedoria, na sede da Polícia de Chicago, C. P. D. A sala era cinza sem janelas e cheirava a café velho. Do outro lado da mesa de metal, estava sentado o capitão Ruiz da Corregedoria. E para o horror de Ramsay, um homem alto num uniforme caqui de serviço da Marinha, um oficial do J.
AG, advogado de defesa militar. Policial Ramsey, o capitão Ruiz começou. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tem o direito a um advogado. Não posso pagar um advogado? Ramsey murmurou. O sindicato me abandonou. Então um defensor público será nomeado. Ruiz disse sem se preocupar em esconder o seu desdém. No entanto, antes de prosseguirmos com as acusações criminais, estamos aqui para tratar do seu status de emprego. Ruiz deslizou uma pasta pela mesa. Nós puxamos a sua ficha Grant. Encontramos 6 reclamações anteriores de força excessiva que foram varridas para baixo do tapete pelo seu antigo supervisor. Aquele supervisor foi demitido a partir desta manhã. Ramsey colocou a cabeça entre as mãos. Mas aqui está a cereja do bolo, o oficial do JAG falou. Nós fizemos uma checagem de antecedentes da sua inscrição inicial para a Academia de Polícia há 12 anos. Você alegou que foi dispensado com honras da reserva do Exército. Ramsey olhou para cima, pálido como um lençol. Nós checamos os registros do oficial do JAG continuou. Você nunca serviu. Você reprovou no treinamento básico na semana 2 e foi desligado por falha de adaptação. Você mentiu na sua inscrição para a polícia. Isso é perjúrio. Isso é fraude. O capitão Ruiz inclinou-se para em frente. Você sabe o que isso significa? Grant, significa que você nunca foi legalmente um policial. Significa que cada prisão que você fez na vida está agora sujeita à apelação. Significa que a sua pensão acabou. Os seus benefícios acabaram. E você está olhando para uma pena de 5 a 10 anos em uma prisão estadual por fraude, além das acusações de agressão. Ramsey começou a chorar. Soluços feios e arfantes. Eu só queria ser um herói, ele balbuciou. Eu só queria que as pessoas me respeitassem. Respeito se conquista, o oficial do JAG disse, levantando-se e juntando os seus arquivos. O comandante Thorne o conquistou em Kandahar e Helmand. Você tentou roubá-lo intimidando um homem na frente do filho dele. Essa é a definição de falso herói, stolen valor. O capitão Ruiz também se levantou. Levante-se, Sr. Ramsey. Você está preso. O tribunal do condado de Cook estava sitiado. Tinham-se passado 6 meses desde o incidente no aeroporto internacional O'Hare. Mas a memória do público não havia desaparecido. Se algo o julgamento de O Povo contra Grant Ramsey havia se tornado um espetáculo nacional, um símbolo do acerto de contas entre a responsabilização e o abuso de poder. Dentro do Tribunal 402 o ar estava viciado e denso de tensão. Darius Thorne estava sentado na primeira fila vestido não de uniforme, mas com um terno cinza carvão. Ele parecia um civil, um pai, apenas um homem. Ao lado dele sentava-se o almirante Whittaker, que voara de DC apenas para aquele momento. A presença dele enviava uma mensagem clara ao juiz: a Marinha dos Estados Unidos está assistindo. Grant Ramsey estava sentado na mesa da defesa. Parecia murcho. Longe estava a marra, o colete tático, o sorriso de escárnio. Ele havia perdido 13 quilos. O seu terno barato pendia frouxo na sua estrutura. Ele parecia pequeno. O julgamento fora um desastre para a defesa. A promotoria exibiu as filmagens de segurança do aeroporto, o vídeo de celular e o áudio condenatório da ligação do Pentágono. Haviam trazido o diretor de recursos humanos do Departamento de Polícia de Chicago para testemunhar sobre o formulário fraudulento de Ramsey. Haviam trazido um especialista em coluna para testemunhar sobre os danos a longo prazo na região lombar de Darius. Mas o prego final no caixão foi o próprio depoimento de Ramsey. No contra-interrogatório, ele desmoronou, admitindo que visara Darius simplesmente porque ele parecia limpo demais para ser real. Foi uma admissão de preconceito que causou suspiros chocados pelo tribunal. A juíza, Elina Vargas.
Uma mulher conhecida pela sua política de tolerância zero com a corrupção pública organizou os seus papéis. Ela ajustou os óculos e olhou para Ramsay. Senhor Ramsay, por favor, levante-se. Ramsay se levantou com as pernas tremendo. Em meus 20 anos na magistratura, a juíza Vargas começou a voz ecoando na sala silenciosa. Vi muitos policiais cometerem erros no calor do momento. O perigo é real e as decisões de frações de segundo são difíceis. Mas isto... Ela ergueu a pasta do processo. Isto não foi uma decisão de fração de segundo. Foi um ato contínuo de ego, malícia e intimidação. Ela inclinou-se à frente. O senhor almejou um homem que deu mais por este país num único desdobramento do que o senhor deu na vida inteira. O senhor zombou do serviço dele. O senhor o agrediu enquanto ele era submisso e pacífico. E então, quando foi pego, mentiu para o mundo em rede nacional. Ramsay olhou para os sapatos. Mas a ofensa mais flagrante, a juíza continuou, é a traição da confiança pública. O senhor usou um distintivo que não conquistou. Manteve um poder que não merecia. O senhor é a própria definição de um lobo em pele de cordeiro. Meritíssima, por favor, Ramsay sussurrou. Eu sinto muito. Sentir muito não conserta uma vértebra fraturada, Sr. Ramsay, e não restaura a fé da comunidade. A juíza pegou o martelo. Pela acusação de agressão agravada, eu o sentencio a 5 anos no Departamento de Correções de Illinois. Pela acusação de falsidade ideológica de agente da paz e fraude, sentencio-o a mais 5 anos. Estas penas devem ser cumpridas consecutivamente. Os joelhos de Ramsay cederam. 10 anos. Além disso, a juíza acrescentou: o senhor está condenado a pagar uma restituição ao comandante Thorne no valor de $250 mil. Como não possui bens, os seus salários futuros serão retidos em 40% até que a dívida seja paga. O senhor nunca mais trabalhará em segurança ou aplicação da lei na vida. Oficial de justiça, leve-o daqui. Quando o martelo bateu, o tribunal irrompeu. 2 oficiais de justiça avançaram puxando as mãos de Ramsay para trás. O som das algemas se travando foi o mesmo som que Ramsay usara em Darius 6 meses atrás. O karma foi preciso. Ramsay olhou para a galeria enquanto era levado. Fez contato visual com Darius. Esperava ver um sorriso desdenhoso, um olhar de triunfo. Mas Darius parecia apenas cansado. Não havia alegria em mandar um homem para a prisão. Havia apenas o dever necessário de remover uma ameaça. Darius deu a ele um único e lento aceno com a cabeça. Um aceno que dizia: acabou. Então a porta bateu e Grant Ramsay sumiu de vista. 6 meses depois, o sol estava se pondo sobre o rio Anacostia, em Washington, D.C. O ar estava fresco, cheirando a folhas de outono. O capitão Darius Thorne estava de pé no gramado meticulosamente cuidado do Washington Navy Yard. A cerimônia de promoção fora pequena, exatamente como ele pediu. Sem câmeras, sem alarde. O almirante Whittaker prendeu a nova insígnia no colarinho de Darius, a águia prateada de um capitão da marinha. Você conquistou isso há muito tempo, Darius Whittaker disse apertando a sua mão. E conquistou de novo em Chicago. A maioria dos homens teria revidado. Você teve a disciplina para deixar o sistema funcionar mesmo quando o sistema tentava te quebrar. Obrigado, almirante Darius disse. Eu só queria chegar em casa e ir ver a Laia. Falando nela, Whittaker sorriu, apontando em direção à mesa do buffet. Laia, agora com um dente da frente a menos, corria em círculos com o Golden Retriever do almirante. Ela estava rindo um som puro e livre da escuridão da qual o seu pai a protegera. Darius foi até lá. Ela parou de correr e olhou para ele apertando os olhos contra a luz do sol. Papai, você é um pirata agora? Ela perguntou apontando para a águia. Darius riu. Não, docinho. Ainda sou só um marinheiro. Você vai embora de novo? Ela perguntou, a voz ficando séria.
Não por um bom tempo Darius prometeu. Ele havia assumido um posto de serviço em terra no Pentágono para supervisionar protocolos de treinamento. Estava farto da caixa de areia, zonas de guerra, no deserto por um tempo. Tinha uma missão diferente agora criá-la. Ele sentou num banco segurando Laia no colo, olhando para o rio. O celular dele vibrou no bolso. Ele ignorou. Não se importava mais com o noticiário. Mas se tivesse olhado, teria visto um pequeno artigo na página 14 do Chicago Tribune. Ex-policial Grant Ramsey tem custódia protetiva negada. O artigo detalhava como Ramsey, agora o detento número 482910, estava tendo um difícil período de adaptação no Centro Correcional de Stateville. A população carcerária, em geral, não recebia bem policiais sujos. Ele trabalhava na lavanderia por 12 centavos a hora, esfregando manchas de uniformes que nunca mais vestiria. Havia perdido o apartamento. A esposa o deixara. Ele estava sozinho numa caixa de concreto com nada além de tempo para pensar naqueles 12 minutos no aeroporto. Darius não precisava saber daquilo. Não precisava se regozijar com o mal alheio. O universo havia equilibrado a balança. Ele olhou para Laia. Sabe, amor, tem uma coisa que eu aprendi este ano. O que foi, papai? Que ser forte não significa que você tem que brigar com todo mundo. Darius disse suavemente. Às vezes ser forte significa apenas manter-se firme e dizer a verdade. A verdade sempre vence no final das contas. Laia descansou a cabeça no ombro dele, traçando a águia prateada no colarinho. Eu sei, você é o meu herói. Darius fechou os olhos, sentindo o calor do sol e o peso da sua filha. Ele não era um herói por causa das medalhas da patente ou das guerras. Era um herói porque havia cumprido a promessa de voltar para ela. E para o capitão Darius Thorne, essa era a única vitória que importava. E essa é a história de como 12 minutos de arrogância custaram a um homem a sua vida inteira. Grant Ramsey achou que o uniforme fazia o homem, mas aprendeu da pior maneira que é o caráter por baixo dele que conta. Ele confundiu o silêncio do comandante Thorne com fraqueza, sem perceber que era a disciplina aterrorizante de um guerreiro que sabia exatamente o quão perigoso ele realmente era. É um lembrete poderoso para todos nós. Trate a todos com respeito. Sejam eles um C e O, um zelador ou um homem silencioso num aeroporto. Você nunca sabe com quem está falando e nunca sabe quando o karma que você distribui vai voltar e derrubar você. O que você teria feito se estivesse no lugar do comandante Thorne? Conseguiria manter a calma enquanto era humilhado na frente do seu filho ou teria revidado? Me conte nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você curtiu essa história de justiça servida fria, por favor amasse o botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino de notificação para nunca perder uma história sobre o karma dando o troco. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.